E aí galera, tudo bem? Joinha? Tranquilo? Vamos junto para mais uma aula nossa nova modelagem matemática? E estamos aí linkado, estamos aí junto com o Rui. Estamos junto aí? Legal? Beleza? Quem está contigo aí também? O Denis. Um abraço, Denis. Outro. Quem mais? Está aí a Isabel? Oi, Isabel, um abraço para ti. Joinha. Quem está aí também? Está linkado aí conosco? É a Andréia, um abraço, Andréia. Legal, tamo junto, vamos junto aí na nossa modelagem matemática. Um abraço aí, família. Um abraço, Ruizão. Até mais. Vamos junto? Então, galera, vem cá. Nós vamos hoje conversar, então, falar um pouquinho da nossa função. Nós já conversamos nas aulas anteriores, falamos um pouquinho dentro do âmbito de função, falamos dos conjuntos numéricos, né? E fechamos ali um pouquinho dentro da relação do nosso A cartesiano B, né? Do que nós falamos a relação, dado sempre dois conjuntos A e B. Aí nós fazemos a nossa relação ali. Legal? Hoje nós vamos falar um pouquinho então do nosso domínio, contradomínio e imagem da função. Como é que nós definimos um domínio, um contradomínio e uma imagem da função? Galera, lembra sempre, domínio, que nós estamos aqui marcando, ó, domínio, sempre será o nosso conjunto A. Sempre será o nosso conjunto A. Legal? Não esqueça disso. O nosso domínio sempre será o nosso conjunto A. E o nosso conjunto A, como nós já trabalhamos aulas anteriores, é o nosso X. Legal? E o nosso contradomínio? O nosso contradomínio é o conjunto B. Não esqueça, é o conjunto B. Então também, quem que é o nosso conjunto B? Nós falamos que o nosso f de x, nós falamos já anteriormente que o nosso f de x é igual a y, né? E o y é zero, legal? Nós já trabalhamos isso também em vídeos anteriores. E mostrando então aqui, ó, considerando uma função. Como é que nós definimos uma função? Uma função é quando todos os elementos de A, um exemplo aqui, ó, o 1 está relacionado com 2. E o número 3 está relacionado com 3. E o 4 também está relacionado com 3. Quando todos os elementos de A têm uma relação lá no conjunto B, nós falamos isso que é uma função. Legal? Ou seja, para que possa ser uma função, nunca pode sobrar elemento aqui no B. Joinha? Agora vamos trabalhar então, falar um pouquinho o que é o nosso domínio. O domínio, escreva aí, anota aí nas suas anotações, que o domínio sempre é o conjunto A. Quem que é o conjunto A nessa situação? O nosso domínio, né, de F, domínio da nossa função é 1, 3, 4. Quem que é o contradomínio? Contradomínio de F, contradomínio da função. Quem que é o contradomínio da função? O 2, o 3, o 5. Quem que é a imagem de F? Galera, a imagem de F, sempre aqueles que estão recebendo as flechas. Legal? Já fizeram aquela brincadeirinha de arco e flecha? A hora que tu acerta o alvo, aquela é a tua imagem. Legal? A hora que tu está em frente ao espelho, né? A hora que tu olha o espelho, vê uma coisa bonita assim. Aí tu olha, viu a tua imagem? Já está falando, viu a tua imagem. Então é aquilo que está refletindo. Quem que está refletindo? Quem que está refletindo? O 2 e o 3. Barbada, né? Vamos junto, mais um exemplo aí. E aí, galera? Então vamos lá, né? Vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos falar então se nós temos uma função, né? Ó, considerando uma função de A então B, definida por f de x é igual a 3x. Quem que é o nosso f de x? Falamos no exemplo 1 que o nosso f de x é o conjunto, né? Que todo elemento x é o nosso conjunto A. Legal? Então deixa eu montar aqui nosso chiqueirinho, então já a nossa representatividade, para que nós possamos construir e analisar o nosso domínio, o nosso contradomínio e a nossa imagem também, se esse exemplo 2 se é uma função. Legal? Vamos junto aí, vamos junto. Bom, o que nós vamos fazer? Dentre esse valor x, aqui, nós vamos colocar os elementos do conjunto A. Quem são? O menos 2, o menos 1
o 0, o 1 e o 2. E faremos, então, as nossas multiplicações, né? Vamos estar multiplicando esses valores. Olha, quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6, né? Aqui nós temos essa regrinha de sinal, sinais diferentes, menos. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Regrinha de sinal, sinal diferente, menos. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Legal? Então, para que nós possamos definir se é uma função ou não uma função, todo elemento A, partindo do elemento A, ele tem que corresponder ao elemento do conjunto B. Vamos analisar? Vamos ver se isso vai dar certo? Quando eu tenho o número menos 2, eu tenho que encontrar um valor número menos 6. Eu tenho lá? Tenho. Então está aqui. Ó. Eu vou fazer essa relação, então, né? Nós vamos fazer essa relação, ó, partindo do menos 2 para o menos 6. Quando eu tenho menos 1, quem que eu encontro? O menos 3. Eu vou ver se eu tenho lá. Tenho também. Então, fiz essa relação aqui. Quando eu tenho 0, quem que eu encontro? O 0. Ah, tenho 0 e 0? Tem, também está aqui. Quando eu tenho o número 1, quem que eu encontro? O 3. Tenho 3? Tenho, então também está aqui. Quando eu tenho o número 2, quem que eu encontro? O 6. Ah, então está aqui. Aí eu lhe pergunto, né? Eu faço-lhe uma pergunta. Esse exemplo nosso, ele é uma função? Aí, legal, tu respondeste que sim, né? Legal, por quê? É uma função, pois, escreve aí, ó. É uma função, pois, para todo elemento x, tem um correspondente em y. Legal, joinha? Vamos escrever então. Quem que é o nosso domínio? Domínio é o conjunto A. Então tá aqui, ó. Domínio é o menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2. Esse é o nosso domínio. Quem que é o contradomínio? É o conjunto B. Contradomínio é menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6. Esse é o nosso contradomínio. E a imagem? Como eu falei no exemplo anterior, que a imagem é aquilo que está refletindo, né? É aquilo que reflete. Aí, então, quem que está refletindo para nós? São aqui esses elementos y, né? São os elementos nossos que estão representados, ó. Menos 6, menos 3, 0, 3, 6. Legal? Ficou tranquilo? Vamos junto. Legal, galerinha? Então, nós vamos para o nosso terceiro exemplo, né? Considerando uma função de A então B definida por 2x mais 1. Né? Lembra-se, nós vamos trabalhar como fizemos no segundo exemplo, aonde tem o nosso parênteses, onde tem o x aqui, eu coloquei o parênteses. E onde tem o parênteses, eu coloco o valor de x. Quem que é x? O x nosso é 0 e 4. E faremos a multiplicação. Faremos a nossa multiplicação. Legal? Quanto que é 2 vezes 0? 2 vezes 0, 0. Mais 1, 0 mais 1, 1. Quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 4, 8. Mais 1, 8 mais 1, 9. Legal? Então não posso esquecer disso, né? Primeiro a multiplicação, depois você faz a soma. Lembrando-se que o nosso domínio, né? O nosso domínio é o conjunto A. Quem que é o domínio? Nós temos 0 e o nosso 4. Quem que é o contradomínio? O contradomínio sempre será o conjunto B. Sempre será o conjunto B. Que nesse caso nosso é 1, 3, 9. Quem que é a nossa imagem? Agora que vamos analisar quem que é a nossa imagem e também ver se é uma função, não é isso? Quando eu tenho o número 0, o que eu encontro lá no y? 0, 1. Vamos olhar, eu tenho 0, 1, está aqui, ó. 0 e 1. Quando eu tenho o número 4, o que eu encontro no outro lado? Eu tenho 4 aqui, o que eu encontro lá? Um 9.
Então tá aqui, ó. 4 e 9. Legal? Então esses valores que receberam essas flechas, né, que estão refletidos, ou seja, o nosso conjunto A está lá representado, né, por uma flecha, ele definida, né, que foi definido, com nossas imagens, que é o 1 e o 9. Joinha? Aí eu lhe pergunto, é uma função? Escreve aí, é uma função? Sim, é uma função, pois para todo elemento x existe um correspondente em y. Legal? Vamos para o próximo exemplo. Certo, galera? Então vamos para esse nosso exemplo 4, né? Considerando também uma função de a, então, b, definida por f de x igual a 2x, e vamos trabalhar um pouquinho, né? Lembra como lá no segundo exemplo? No segundo exemplo nós tínhamos lá quem? 3x, não é isso? Agora aqui nesse exemplo nós temos 2x. O que nós vamos fazer? No lugar do x, né? No lugar do x, vamos colocar esses elementos aqui que nós temos aí. Quem são? Menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Antes de eu resolver ele, né? Dá um pause aí no vídeo aí. Resolva essa multiplicação. Faz a relação entre eles, né? Vê se tem, para todos os elementos do conjunto A, se existem uma imagem no conjunto B. Escreva o do domínio, contra domínio e a imagem. E escreva se é uma função ou não. Aí depois você volta ali, dá uma continuidade, uma sequência no vídeo, para quem entender se realmente aprendeu a dinâmica ou não. Se não aprendeu, nós temos que refazer novamente todo o processo, né? Bota lá no primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo, para no quarto exemplo, refaz novamente para entender. Legal? Vamos junto aí então, ó. Quanto que é 2 vezes o 4? 2 vezes 4 é o 8, né? 8. Sinais são diferentes, menos. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. Sinais diferentes, menos 4. Quanto que é 2 vezes 0? 0. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Legal? Encontramos então aí, né? Agora vamos fazer a nossa relação. Vamos ver se todo elemento que partindo do A, se tem um elemento lá no conjunto B. Olhamos então o que está dentro do parênteses e o que está lá dentro do valor do y, certo? Olhamos aqui, ó. Quando eu tenho menos 4, eu tenho menos 8. Vamos olhar? Menos 4, menos 8. Eu não tenho aqui o elemento menos 8, então eu não faço uma relação. Eu tenho aqui menos 2, menos 4. Menos 2, não tenho menos 4. Também não faço a relação. Já entendeu, né? Que não é uma função. Pois o elemento menos 4 e menos 2 não tem uma relação no conjunto B. Já entendeu, né? Legal, isso é bom. Quando eu tenho aqui o número 0, 0, 0, né? Então eu tenho aqui, ó, 0, 0. Quando eu tenho o número 2, o que eu tenho lá? 2, 4. Então tá aqui, 4. Quando eu tenho o número 4, o que eu encontro lá? Um 8. Está aqui. Aí escrevemos, né? Escrevemos o nosso domínio. Quem que é o domínio? É o conjunto A, não é isso? O domínio é menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Quem que é o nosso contradomínio da nossa função? O nosso contradomínio é 0, 2, 4, 6, 8. Quem que é a nossa imagem, né? Quem que está refletindo lá? Somente aquele que receberam as flechas, né? Quem que foi? Foi o 0, foi o 4 e foi o 8. E aí escreva embaixo, né? É uma função? Não, não é função. Por quê? Observa. Existe o elemento 4 e menos 2 que não tem uma relação no conjunto B. Não tem relação. Então não é função, definida pela fórmula 2x. Legal? Joinha? Então escreva aí. Não é função. Legal, galerinha? Vamos fechando então essa aulinha nossa aí. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu joinha, não esqueça. E o próximo vídeo nosso nós vamos continuar falando então, né? Dessa dinâmica.
porém mostrando algumas coisas novas que é interessante para nós, né? Para o nosso aprendizado. Legal? Um abraço, tamo junto!